Bem-vindos à Fórmula da Aprovação Concursos. Depois desse vídeo, você estará a um passo de ser aprovado. Pessoal, eu vou falar agora com você sobre uma matéria que sempre cai nas provas de concurso. Eu vou falar sobre princípios da administração pública. Uma questãozinha da sua prova envolve esse conteúdo. É sempre assim, uma questão cai sobre isso. Então vamos aprender, né? Vamos aprender porque são questões dadas. Essa é aquela questão fácil que você não pode perder. Beleza, quando a gente fala sobre princípios, gente, princípios são orientações normativas, né? Orientação é o que propõe uma interpretação, aplicação do direito, né? É a base do direito, a base que vai orientar a atuação dos entes da administração pública. Quando a gente fala sobre princípios, sobre essas diretrizes, a gente fala que essas diretrizes, elas vão nortear a atuação dos entes da administração direta e indireta no âmbito de todos os poderes para todos os entes da federação. Lembrando, gente, que existem alguns princípios que estão expressos na Constituição. Outros são implícitos. Como assim? Outros não estão lá escritos na Constituição, mas a gente entende, pelo texto da Constituição, que eles são aplicáveis. E um ponto importante, nenhum princípio é absoluto ou se sobrepõe frente aos demais. Eu não posso falar que um princípio é mais importante que o outro, não posso. Numa situação em que há um conflito entre dois princípios, o que o juiz vai decidir? O juiz vai tomar uma decisão que sacrifique o mínimo possível os direitos envolvidos naquela questão, os princípios envolvidos. Calma que eu vou dar exemplo, vai ficar mais fácil. Beleza. Mas para começar essa matéria, a gente sempre estuda dois princípios que são a base do direito administrativo ou do direito público. São dois supraprincípios ou princípios centrais, né, gente, que vão nortear a atuação da administração pública, que são o princípio da supremacia do interesse público frente ao privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público, ele fala o seguinte, gente, quando existe um conflito entre o interesse privado de um particular e o interesse público, prevalece o interesse público. O interesse público é o que reflete os anseios da sociedade. Então, se você aí quer uma coisa, mas a coletividade quer uma outra coisa, né, gente? O povo quer uma outra coisa, qual que é o interesse que vai prevalecer? O da coletividade. E quem é que busca alcançar o interesse público? O Estado. E o Estado, como ele busca alcançar o interesse público, ele vai ter mais poderes. Ele vai ter poderes e prerrogativas especiais que o particular não possui, justamente para ele garantir essa supremacia. Para o Estado fazer valer o interesse do povo, ele vai ter mais poderes do que o particular. Beleza. Então, existe uma supremacia do interesse público sobre o privado. E também existe um outro sobreprincípio que chama indisponibilidade do interesse público. Olha só o que está escrito. Indisponibilidade do interesse público. Gente, o interesse público, ele é indisponível. Ou seja, o agente público não pode fazer uso dos poderes, das prerrogativas que o Estado tem, para alcançar um interesse diverso daquele que esteja relacionado ao interesse da coletividade. Então, o Estado tem muito poder, mas só pode usar esse poder para atender a coletividade, porque o interesse público é indisponível. O Estado não pode abrir mão do interesse público. Ah, entendi, professora. Gente, a manifestação do princípio da indisponibilidade fica clara quando a gente estuda a obrigatoriedade de realização do procedimento administrativo licitatório prévio. Antes das contratações, tem que licitar. Por quê? Porque o dinheiro público, ele é indisponível. Ele não pode ser utilizado de qualquer forma pelo agente público, sem nenhum tipo de critério. Portanto, previamente às contratações públicas, deve ser realizado um procedimento objetivo, com as regras claras para a seleção do futuro contratado, porque o interesse público é indisponível. Gostou desse conteúdo? Quer ter acesso a ele completo? Mais perguntas e respostas? Acesse o link na descrição do vídeo aqui embaixo e seja aprovado 3 vezes mais rápido.